verdade por trás do enigma para a nação rubro-negra. Vamos comentar também a escalação do Mengão Malvadão para o confronto de hoje contra a equipe do Amazonas. Tem várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like. Então toca, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo diretamente de Manaus. O madrugadão rubro-negro para a partida de hoje, rapaziada, e minha parceira rubro-negra. Fui fazer a cobertura do time do Flamengo ontem lá, né, onde o Flamengo está hospedado, no hotel Holiday Inn aqui em Manaus, né? A nação de Manaus, como sempre, invadiu o hotel, não invadiu o hotel de forma literal, né? Mas estava ali na grade, né? O Davi Luiz foi, como sempre, o Davi Luiz sempre atende os torcedores do Flamengo, isso aí é batata, independente do estádio. O Davi Luiz foi lá. O Gabigol também, de vez em quando, ele vai na nação rubro-negra, foi na nação rubro-negra e foi como jamais visto, né? Ele foi nos braços da torcida do Flamengo, o Gabriel, tomou até uns pedala Robinho ali, mas é aquele pedala Robinho no amor, né? No amor, né? A nação, pelo menos manauara. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns torcedores aqui de Manaus e, cara, pelo menos aqui em Manaus, a leitura, pode ser não todos, é lógico, mas a leitura que você vê é que o torcedor ficou magoado com a atitude do Gabriel de vestir a camisa do Corinthians, mas que ele perdoa o Gabigol pelos títulos, pelas situações. Não tô falando eu, tá, gente? Tô falando o termômetro da torcida aqui de Manaus, pelo menos as pessoas que estavam ali no hotel, que eu entrevistei, que eu conversei, inclusive, já publiquei as entrevistas nas redes sociais, beleza? Vamos avançando. E aí, rapaz, tem um ponto também que eu gostaria de destacar com vocês, que é o seguinte, olha só, pensa comigo. Preste atenção no que eu vou falar. O Gabigol errou. O Gabigol, ele não errou só, ele errou várias e várias vezes. Mas o senhor Abel Ferreira, treinador da equipe do Palmeiras, sempre erra por indisciplina nas partidas. A imprensa sempre caga, né? Não dá devida atenção. Fala que tem corrupção, fala que tem isso, fala que... E outra, saiu aí que o senhor Abel Ferreira assinou um pré-contrato com a equipe lá da Arábia Saudita por debaixo dos panos. E você não vê... Não tô passando pano pro Gabigol. A questão central é o seguinte. Você não vê o mesmo auê que fazem com uma situação que envolve o Flamengo. Não só o Gabigol. Qualquer situação que envolve o Flamengo, pá, bomba, imprensa. Agora do Palmeiras, tem outro aí falando... O cara assinou um pré-contrato com o time lá, era pra estar lá, não cumpriu, tá na equipe do Palmeiras e deixou pra lá, meu amigo. E agora o time lá do Al Saad, do Catar, eu acho, né? Quer o dinheiro, meu amigo. Tá cobrando na FIFA, multa do Palmeiras, multa do Abel. Você não vê repercussão disso. Isso é um gravíssimo, cara. O cara assinou o contrato, não cumpriu o contrato. Vocês têm noção de uma parada dessa? E não é repercutido. É isso que eu queria pontuar. Meus amigos e minhas amigas, a CBF remarcou os jogos adiados e ajustou a tabela do Campeonato Brasileiro. A CBF marca a reabertura do Campeonato Brasileiro e os jogos do Flamengo ficarão da seguinte forma. Vamos lá. Vasco e Flamengo, beleza? Vai acontecer no dia 2 de junho. A partida que estava agendada para o dia 2 de junho era a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo, porque o mando de campo seria do Atlético Paranaense, esse jogo seria em Curitiba. Inclusive, eu já tenho passagem comprada para ir para Curitiba, mas eu acho que eu consigo reverter essa situação, mudar a data. Vou ter que ir lá falar com o Luiz Felipe da Flex Trip, porque vai ter que mudar essa data aí. E isso, inclusive, no meu entendimento, a CBF erra, porque ela não pensa nos torcedores que já compraram passagem para ir. Aquele torcedor que tirou ali, já reservou uma folga para ir assistir esse jogo. Ou então até mesmo o torcedor que mora lá em Curitiba, que já se programou, né? Não vai ser. No dia que era para ser Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba, vai ser
Vasco e Flamengo no dia 2 de junho. Então o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 2 de junho, né? Acabou no mês de maio, no segundo dia de junho o Flamengo joga contra o Vasco, mando de campo do Vasco, mas esse jogo vai ser realizado no estádio do Maracanã. E aí depois, no dia 13, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio, também no Maracanã, né? Esse jogo estava para acontecer no dia 25, foi adiado, vai, né, acontecer no dia 13 de junho. E Atlético Paranaense e Flamengo, que era para ter sido no dia 2 de junho, passou para o dia 16 de junho. Então vou ter que rever essa situação aí com o Luiz Felipe da Flex Trip. Então a CBF aí tentando realocar as partidas. A CBF, a informação que se tem é que ela não quer colocar mais partidas na Copa América, mas ao mesmo tempo ela não quer esticar mais a corda pelo Campeonato Brasileiro, porque tem o Mundial de Clubes da FIFA no ano que vem, aquele Super Mundial, que eu não sei quantos clubes, que vai ser basicamente impossível vencer, porque vai ter Real Madrid, Manchester City, vai ter um monte de time europeu e coisa e tal, e por conta desse campeonato, não querem esticar a corda do Campeonato Brasileiro, que se não me falha a memória, tá para encerrar no dia 8 de dezembro. Isso vai prejudicar o Flamengo, que vai ter mais gente desfalcando o Flamengo, vocês podem ter a certeza disso. Mas vamos avançando, meus amigos, ó. Menção honrosa de novo à Nação Manauara, que, pô, tirei várias fotos com a galera, gente boa, gente fina, pô, um calor absurdo, assim, da nação mesmo, sabe? Aqui em Manaus é calor, né? Abafado, né? Enfim, mas a nação tá de parabéns e que faça uma linda festa no estádio do Amazonas. A gente vai comentar sobre esse negócio de linda festa. Gente, aconteceu no Museu do Flamengo um evento em comemoração ao aniversário do Adílio, o eterno ídolo do Clube de Regatas do Flamengo. Completou 68 anos de idade no último dia 15 de maio e ontem, né, teve uma linda festa pro Adílio. Lá no Museu do Flamengo, foi bem bacana, bem legal, né? As imagens estão circulando nas redes sociais, o Uri Geller estava presente, o Leandro estava presente, o Andrade, o Moser, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunst de Abranches, que deve ser, aliás, o candidato do Rodolfo Landim da situação para concorrer às eleições, estava lá presente também, e foi feita essa homenagem lá no Museu do Flamengo para um ídolo tão gigantesco do Flamengo. E é isso aí, o Flamengo precisa valorizar os seus ídolos. Vamos falar sobre Maracanã, tem informação, o governo do estado do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial o resultado da última etapa da licitação do Maracanã. O consórcio Fla-Flu teve a confirmação da maior proposta e maior nota financeira e geral, com 120,2 pontos, contra 97 pontos do consórcio Maracanã para Todos, que é formado por W Torre e Vasco da Gama. Agora, haverá um prazo de 5 dias úteis para a apresentação dos últimos recursos pelos consórcios. Posteriormente, mais 5 dias úteis para a defesa em relação aos recursos apresentados. Somente após isso, a Comissão Especial de Licitação dará o resultado final. Mas vai ficar com o Flamengo e Fluminense. Caso se confirme a vitória Fla-Flu, os clubes terão 60 dias para constituir a empresa que irá administrar o Maracanã. O mais querido tem a maior fatia, com 65% das ações, segundo o site Mundo Rubro Negro. Ou seja, ficará com 65% das receitas e vai ficar também responsável por 65% das despesas, né? Tem 65% das receitas, mas tem 65% das despesas, né? O Flamengo é o que tem mais grana, mais bufunfa, mais caraminguá, mais dinheiro, não tem jeito. A proposta financeira do consórcio Fla-Flu foi de uma outorga anual de 20.670.087,874,12. O valor será reajustado anualmente pelo IPCA. Agora veja, né? Tem que pagar 20 milhões para resolver um problema que é do governo do estado. Eu simplesmente, cara, ainda tem que dar camarote, ainda tem que dar buffet para político, umas coisas. Sendo que se não for o Flamengo, o Maracanã simplesmente vira um elefante branco.
Porque se o Fluminense sozinho não consegue manter o Maracanã. Não é à toa que o Flamengo tem 65% das despesas. Isso não é à toa, é porque o Fluminense não vai conseguir segurar essa onda sozinho. Esse é o grande X da questão. E aí o Flamengo tem que pagar 20 milhões, não vai pagar os 20, mas vai pagar boa parte de 20 milhões por ano, com correção do IPCA, correção de inflação. Aí tá aqui. Além disso, ao comprometimento de investimentos de 393 milhões em obras e manutenções do estádio. Gente, isso pra mim é um cúmulo do absurdo. Isso aí é um problema do governo do estado, que eles têm que empurrar pro Flamengo e daí empurra despesa atrás de despesa, porque se não for o Flamengo, o Maracanã simplesmente vai fechar. Não tem jogo, o gramado vai ficar pior do que já é. Aliás, agora tá até melhorzinho, né? Não dá pra entender, né? Se vai gastar... É porque aquele toldo lá do Maracanã, né? Aquela lona, parece que tá uma lona, aquilo ali vai ter que ser trocado. E pelo que eu sondei aqui, ali, a colar, aquele toldo lá, aquela lona, aquilo ali é carérrimo, meu amigo. O Flamengo vai gastar uma grana absurda pra trocar aquilo ali, né? Aí deve estar dentro aí desses 390 e tantos milhões. Pô, com 390 e tantos milhões era melhor pegar e construir o estádio, né? Realmente não dá para entender. Vamos entrar no confronto de hoje, Amazonas e Flamengo, Flamengo e Amazonas. Aliás, estava para acontecer ontem uma reunião em Brasília do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com o deputado Pedro Paulo, com algumas figuras, alguns figurões lá de Brasília, para ver essa situação do estádio do Flamengo, né? Vamos ver se vai sair novidade, porque também não é porque ganhou a licitação. Se parar com o assunto de estádio, eu vou descer além aqui, porque tem que construir estádio dependente de licitação e não tem licitação. Patrick, né, que é jogador da equipe do Amazonas, ressalta o tamanho do jogo de hoje contra o Flamengo. E ele fala o seguinte: hoje o cenário do futebol brasileiro já conhece o Amazonas. Mas caso a gente conquiste essa classificação diante do Flamengo, o clube alcançará voos mais altos. Não temos dúvida que será uma ótima oportunidade de mostrarmos a nossa força individual e coletiva. O Patrick, que é lateral da equipe do Amazonas. Recentemente o Amazonas venceu a equipe do Santos, né? Teve um dirigente do Amazonas, aliás, que provocou o Santos, depois provocou o Paysandu, provocou o Flamengo. Não vi nada demais na fala dele, futebol é isso, tem mais a que provocar. Parece que lá no Amazonas puniram um cara. Torcedores do Flamengo manauaras, eu conversei com um, ele disse que está bastante revoltado, sobretudo com o presidente do Amazonas, porque ele cresceu o olho, está encarecendo o ingresso, que ele sabe que Flamengo lota estádio, apesar de que ele não quer que o torcedor do Flamengo vá com o manto, né, lá na torcida do Amazonas, né? Só vai poder ir com o manto nos 10% do visitante. Mas certamente, né, o pessoal quer ver o Flamengo, vai botar outra camisa, vai pagar 300 mingau e vai lá no setor, né, da equipe do Amazonas, que pode custar até R$ 1.500. Vejam só. Então tem muito aí torcedor manauara revoltado com esse presidente do Amazonas. O zagueiro Diogo Silva, da equipe do Amazonas, falou sobre o confronto contra o Flamengo e a responsabilidade que recai sobre o clube de Manaus. Ele falou o seguinte, vamos ver o que o Diogo Silva falou. A obrigação é realizar uma atuação de qualidade. O resultado é reflexo de um desempenho satisfatório que nós apresentarmos e de aplicação prática de todas as orientações transmitidas pelo técnico Adilson Batista. Acredito que isso será crucial para o confronto de extrema importância. E uma outra coisa que, de certa forma, o Flamengo já está pressionado, a responsabilidade é toda do Flamengo. O Flamengo fez um jogo horroroso no Maracanã, só conseguiu vencer por 1-0. Mas agrega uma pressão quando uma equipe como o Vasco, tem um time bem inferior ao Flamengo, elimina um Fortaleza. Por exemplo, o Vasco, tudo bem, foi nos pênaltis, Pedrão, coisa e tal. Pois é, mas tô vendo se o microfone tá certinho, mas tá certinho. Eliminou o Vasco. O Vasco eliminou o Fortaleza. Então vejam só como fica vergonhoso. Já é vergonhoso o Flamengo foi eliminado. Vou bater na madeira, isso não vai acontecer. Mas agora potencializa essa situação, né? O Bragantino também passou, né?
E se não me engano, para as oitavas, a bolinha, tudo no mesmo pote lá. Blá, 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 aqui saiu, pode sair até Flamengo e Vasco de repente, né? Então o Flamengo tem que vencer de qualquer maneira esse jogo de hoje contra a equipe do Amazonas. Para o confronto de hoje, o Amazonas anunciou 30 mil ingressos emitidos para o duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, confronto válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, que ocorre hoje às 8h30 da noite, horário de Manaus, calma, 8h30 da noite, horário de Manaus, e às 9h30 da noite, horário de Brasília, horário aí no Rio de Janeiro, beleza? Então, 30 mil, se não tivesse todas essas restrições do presidente do Amazonas, né? Se ele não proibisse, se o ingresso não fosse tão caro, né? Talvez teriam mais torcedores no estádio, mas de repente o pessoal em cima da hora anima, né? Coisa e tal, mas o pessoal tá revoltado, tá? Teve um torcedor que falou: Pedro, eu tenho dinheiro para comprar o ingresso, mas não vou comprar porque eu não quero dar dinheiro para esse raio desse presidente do Amazonas. O pessoal tá revoltado com ele. Meus amigos e minhas amigas, Ramon Abate-Abel é o árbitro escalado para apitar o jogo entre Flamengo e Amazonas na Arena da Amazônia. Cara, não gosto da arbitragem do senhor Ramon Abate-Abel. Acho que o senhor Ramon Abate-Abel, de vez em quando, ele quer aparecer mais do que o jogo, mas, sinceramente, por o jogo de hoje, Flamengo tendo o time que tem, tendo o elenco que tem, eu não vou ficar falando muito de arbitragem, não. O Flamengo tem que entrar dentro do campo, precisa fazer um bom jogo e precisa vencer o jogo. Essa é a grande questão desse confronto de hoje. E aí, vamos ao provável não, né? O Flamengo vai a campo com Matheus Cunha no gol, já comentei, o goleiro da Copa do Brasil. Varela, lateral direito, Ayrton Lucas, lateral esquerdo, a meiuca da zaga vai ser formada por Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Mais à frente a gente vai ter o Alan de primeirão, ali de primeiro volante, que vem fazendo boas atuações na minha humilde opinião, com a ausência do chileno Eric Pulgar, que sequer viajou para Manaus, e o De La Cruz atuando ali, flutuando como segundo volante, que é a melhor posição para o De La Cruz jogar, então Tite, pelo amor, não inventa de tirar o De La Cruz daí. Mais à frente, como meio armador, a gente vai ter Georgiano de Arrascaeta, né? Caindo pelo lado direito, a gente vai ter o Gerson, né? Na posição do Luiz Araújo, não fazendo exatamente o que faz o Luiz Araújo, que é correr e coisa e tal. É um jogo mais cadenciado, de cortar para o meio. Eu sei que o Luiz Araújo também corta, mas o Gerson é mais um meia pela direita. Everton Cebolinha caindo pelo lado esquerdo, aí sim um jogador mais agudo do drible, coisa e tal, caindo pelo lado esquerdo. E Pedro Queixada como centroavante ali na equipe, no time do Flamengo. Então, gente, não tem por que realmente ficar falando de arbitragem, né? A não sei que seja um erro absurdo, colossal, mas independente de erro ou não, o Flamengo tem que dar dentro do campo, precisa vencer o jogo. Tite já havia indicado essa formação no treino da última segunda-feira. O Flamengo viajou a Manaus e essa situação acabou sendo confirmada. E faz um calor brabo aqui, viu? O Rio de Janeiro é calor, mas aqui é bem abafado ali, corre pouco vento, coisa e tal. Mas isso aqui é Brasil, né, meu amigo? Ninguém saiu do Brasil, né? Vocês não estão também, pô, aí invertendo o clima, indo jogar em Estocolmo, na Suécia, que o clima é muito diferente no Rio de Janeiro. Então essa história da carochinha também não é desculpa. Agora, vamos comentar, meus amigos e minhas amigas, sobre o senhor Gabigol, o senhor Gabriel Barbosa. Gabigol, através das suas redes sociais, ele fez uma postagem mostrando as inspirações para a escolha do número 99. E aí, meus amigos, ele postou uma situação, vou mostrar para vocês, ó, a imagem para vocês aqui. A luz vai acabar saindo aqui, que a luz está pendurada aqui, mas vou mostrar para vocês bem rapidinho, tá vendo aí, ó? É o sinal do infinito, não é? Se você pegar o 9, se você pega o 9 e deita os dois 9 assim, forma o sinal do infinito. Então, na verdade, por isso que o Gabigol botou na foto dele de perfil o número do infinito, né? Por conta disso aí, claro, do amor eterno ao Flamengo que ele jurou na entrevista lá a André Hernan, e tem umas outras particularidades que significa o número 99, que pessoal religioso, eu sou cristão, mas não exatamente nesse sentido, mas dizendo que significa um novo ciclo, coisa e tal, aí
Cada um, né, na sua religião, cada um na sua crença, não sei se o Gabigol acredita nisso, mas ele tá embarcando nessa aí do número 99 e espero realmente que seja um novo ciclo e que ele dê a volta por cima no Flamengo. Não tô passando pano, até porque pra mim agora não tem que renovar com o seu Gabigol. Tá? Eu quero que o Flamengo vença hoje, independentemente de quem for o gol. Se inscreva no canal, se não deixa o like. Tamo junto, saudações Brunet.